Coisa muito legal da diferença entre Varginha e Operação Prato é que Operação Prato a gente sabe que tem fita. Tem o quê? Tem as fitas. A fita existe. A fita existe. É real. A gente não sabe onde elas foram parar, mas a gente tem toda a materialidade e a gente tem... E não é tipo assim, o cara falou. Não, isso está em registro da aeronáutica. Isso está em registro oficial da aeronáutica de que existem as filmagens, não de ET, mas do fenômeno luminoso que acontecia no Pará nesse sentido. Mas fala da Operação Prato, porque acho que tem gente que não sabe. Perfeito. Pará, década de 70, finalzinho ali da ditadura militar. O Brasil estava brigando com os Estados Unidos por várias coisas, inclusive sobre a bomba atômica. A gente começou a aparecer um fenômeno lá na área norte-nordeste do Brasil, que eram luzes que apareciam no céu e alegadamente sugavam o sangue das pessoas através de fachos de luz. Esse é bem creepy, é mais assustador que o ET de Varginha. É um fenômeno extremamente violento, até por padrões da ufologia nesse sentido, que tem a história de abdução. Então é um fenômeno extremamente violento, porque as pessoas supostamente atingidas por isso, elas adoeciam e ficavam anos acamadas, meses, semanas até meses, às vezes acamadas nesse sentido, o que dava a crença do sugar o sangue, né? Porque elas acreditavam que essa fraqueza vinha da luz sugando o sangue delas, né? Mas como que era? Era uma luz que aparecia no céu colorida e tinha um raiozinho... A pessoa tava ali caçando, tava do lado de fora de casa fumando um cigarro, sempre durante a noite, e aparecia uma estrela no céu que descia e ficava gigante e atacava ela quando chegava numa proximidade específica. Mas atacava como? Era um raio? Era um facho de luz que paralisava a pessoa. Ah, entendi. E depois vem um outro facho mais concentrado, como se fosse um laser, que atingia geralmente a região do peito ou dos braços, e queimava a pessoa, e a pessoa sentia como se fosse uma perfuração. Uma injeção. Tipo uma injeção, e a pessoa caía dura e ficava semanas... E, inclusive, tem sequelas até hoje, algumas dessas pessoas nesse sentido, alegadamente, né? Por que eu tô falando alegadamente? Porque a gente não tava lá para saber exatamente como que era esse processo. Só que, diferente do que as pessoas acham, as pessoas se concentram nesse caso na cidade de Colares, aonde aconteceu a Operação Prato, que foi a operação militar da aeronáutica que estudou esse fenômeno. A questão toda é que esse é um fenômeno que ele atravessou Pará e Maranhão. Ele é um fenômeno de 2 estados vizinhos, né? Mas bem diferentes. Esse é um fenômeno que chegou a quase São Luís e chegou a quase Belém do Pará. A gente está falando aqui de muitas centenas de quilômetros. É muito distante. Sempre com o mesmo modus operandi. Às vezes variava um pouco os ataques, às vezes não tinha o feixe concentrado, às vezes as pessoas só viam, inclusive não eram atacadas, mas sempre com a mesma modalidade de ataque, como se fosse um modus operandi. Tanto que no podcast da Operação Prato que eu toquei, podcast da Globo, inclusive, não está no YouTube, está no Spotify. Spotify e outros, né, de outros aparelhos aí de podcast, horas aí de conteúdo. Isso que é um documentário que, a gente foi utilizando o método do Ivan Mizanzuki, ali do caso Evandro, a gente foi fazer um trabalho sério sobre a parada. É claro que suscita muito. A gente acredita que a gente tenha feito no Brasil o primeiro trabalho de True Weird, que lá fora estão se falando muito, né? Que tem o True Crime, aí tem o True Weird, que é você usar uma investigação jornalística para ir atrás de um fenômeno insólito, né? Misterioso nesse sentido. É tido como sobrenatural também, né? É tido como sobrenatural porque você tem essa... Assim, a gente não sabe se são naves, né? Inclusive... É algo que a população da época não acreditava em alienígenas. Na verdade, eles mal tinham contato com esse tipo de crença, ficção científica e coisas nesse sentido. Quem tinha mais eram os militares. Os militares eram completamente... Você que gosta, Léo, dessa parte esotérica, os militares todos, no mínimo, eram kardecistas. A maioria deles maçons, boa parte deles Rosacruzes, e acreditavam muito, na década de 70, né? Acreditavam muito nesse contato espiritual. Tanto que quando eles chegavam, eles diminuíam a violência dos ataques, dos relatórios, porque eles acreditavam que os ETs... Que era divino. Não que era divino, mas que os ETs estavam aqui pro bem e estavam fazendo algo, tipo uma pesquisa, tentando buscar uma vacina. É óbvio que para as pessoas que estavam sendo atacadas... Não era nada bom. Ser cobaia de ET não era legal. Exato, não era um negócio muito legal nesse sentido, né? E isso é muito da hora, porque eles produziram um relatório de trocentas páginas e vários materiais de imagens e vídeos que foram sendo vazados aos poucos para a galera da ufologia. Então uma galera de dentro da aeronáutica começou a vazar. Isso quem está falando... E tudo isso que eu estou falando para vocês não é algo que eu estou tirando de um doido que escreveu um livro. Eu estou falando de materialidade que a gente tem acesso a hoje, né? E isso é muito... Registros oficiais, né? A premissa é muito legal quando tu para analisar. Pô, interior do Pará, a gente tem pessoal da aeronáutica, durante a ditadura militar, gastando dinheiro do contribuinte para caçar OVNI no interior, nesse sentido, e de fato produzindo algum tipo de material. E você vê, a galera da aeronáutica, não era... Sei lá, se eu olho pro céu e vejo uma luz, eu
às vezes não posso me confundir com alguma coisa. E uma dúvida, cara, porque OVNI é um objeto voador não identificado. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser um ET, né? A gente já fala, OVNI é ET, OVNI nem sempre é. Mas a aeronáutica achava que era realmente uma força extraterrestre ou não? Então, é muito complexo. Essa pergunta ela é muito complexa porque ela suscita algumas respostas diferentes. Hoje a aeronáutica, ela fala que a Operação Prato não foi científica. A aeronáutica dá um passo para trás e dá. Porque o que acontece? Aqueles membros da aeronáutica eram fascinados por esse tipo de assunto. Então, eles, de início, a Operação Prato foi uma operação que durou 20 dias no máximo, 20, 30 dias no máximo, só que as próprias pessoas que participaram continuaram extraoficialmente. O que demonstra que a aeronáutica estava interessada em pessoas que estavam desesperadas. Mano, a cidade de Colares, ela acabou durante aquele período. Porque a galera estava sendo atacada, do tipo, a galera não conseguia pescar. O pessoal estava vivendo ali de sardinha e farinha. E água, naquele sentido. A galera parou de ir lá, porque as histórias, elas eram horrendas nesse sentido. Então, em algum momento, a aeronáutica decidiu, pô, o que é isso? Ditadura. Podia ser comunista, podia ser alguma invasão estrangeira, podia ser qualquer coisa. Então, a galera foi lá nesse, tipo, o que é isso? E quando vem esses primeiros relatórios, o pessoal olha para aquilo e fala, bicho, e aí? Tipo, o que tá acontecendo? E aí deixa essa porra pra lá. Porque não tem explicação. Vem uma luz do céu, que, tipo, claramente dá pra ver que não é um tipo de aeronave, não é nada nesse sentido, e a galera não tem muito o que fazer.